Normalmente é assim, as grandes equipes de Fórmula 1 aumentam os gastos enquanto as menores têm dificuldade para acompanhar os orçamentos e acabam ficando para trás. Por isso, surpreende que o diretor da Ferrari, Fred Vasseur, tenha chamado de perigosa uma mudança de regra que permite às equipes gastarem mais. E surpreende também que o grande responsável por buscar esse aumento seja James Vowles, diretor da Williams, equipe que não vem sendo um grande player financeiro da Fórmula 1 há quase 20 anos. O que está por trás dessa inversão de papéis? Bem, tudo gira em torno do teto de gastos da Fórmula 1, especialmente no que diz respeito a instalações e infraestrutura. Veja, não se trata do teto de gastos que a gente normalmente menciona, que está ligado a despesas operacionais, chamado de OPEX. Esses são gastos com design, desenvolvimento e operação do carro e hoje estão limitados a 135 milhões de dólares. Claro, o valor aumenta quando alguns ajustes entram na conta. O debate em questão gira em torno das despesas de capital, ou CAPEX. Vowles está na linha de frente na pressão por um aumento nos gastos de CAPEX. A gente vai explicar já como funcionam esses limites de gasto de capital. O argumento de Vowles é que equipes como a Williams, que historicamente gastaram menos que as adversárias, precisam ser autorizadas a gastar mais em CAPEX para alcançarem os líderes em termos de instalação. Isso significa gastar mais agora para tirar a diferença. O dirigente diz que a situação atual da Williams é consequência de 20 anos de baixo investimento. Ele não foi o único que pediu a mudança nos gastos do CAPEX. Então, a comissão da Fórmula 1 cogitou um aumento no final de julho, mas ela acabou rejeitando a proposta de liberar os gastos para todas as equipes ou então liberar conforme as instalações atuais. Depois disso, o tema seguiu na pauta e acabou sendo aprovado. Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas vão poder gastar 20 milhões de dólares a mais. Aston Martin, Alpine e McLaren vão poder gastar 13 milhões. Já as equipes de ponta, Ferrari, Mercedes e Red Bull, vão poder desembolsar 6 milhões de dólares extras. Afinal, qual é a reclamação da Ferrari? Bom, Vasseur diz que aumentar os gastos é um processo sem fim. Você faz isso 1, 2, 3 vezes e o processo continua até que o teto de gastos perca o sentido. É um argumento plausível. Já houve várias mudanças que afrouxaram o teto de gastos. Por exemplo, foi introduzida no ano passado uma margem para contabilizar a inflação e o aumento de custos. Vasseur chama os aumentos graduais de perigosos. Ele teme que a Fórmula 1 volte à realidade anterior de gastos excessivos com a consequente desvalorização das equipes. O ferrarista disse ainda que a Fórmula 1 não perde oportunidades de destruir tudo e usou mais uma vez o termo perigoso. Bem, Vasseur só poderia dizer o que disse, porque a Ferrari está em uma posição forte graças aos gastos maciços do passado. Então, interessa a ele que o teto de CAPEX continue baixo. O CEO da AlphaTauri, Peter Bayer, compartilha a visão de Vasseur. Ele concorda com Fred pelos mesmos motivos. Cabe lembrar que a AlphaTauri é uma equipe pequena da Fórmula 1 e Bayer admitiu que não tem 20 milhões de dólares para gastar agora. Ok, dá para entender as posições deles. Porém, o objetivo nas mudanças das regras de Fórmula 1 é nivelar o potencial de desempenho das equipes. É razoável dar certa liberdade para que as equipes que estão atrás equilibrem o jogo agora. Como Vowles disse, ele queria um aumento maior. O fato de nenhum dos lados estar satisfeito talvez indique que se chegou a um meio termo. Agora, vamos ver como funciona o limite de gastos em CAPEX e por que aumentar é complexo. As regras financeiras da Fórmula 1 estabeleciam um limite uniforme de CAPEX para todas as equipes. Eram 45 milhões de dólares por período de 4 anos, de 2021 a 2024. Depois caiu para 36 milhões, de 2022 a 2025. O cálculo tem uma base de vários anos que permite que as equipes antecipem ou retardem os gastos em CAPEX. Agora, todas as 10 equipes tiveram um limite aumentado. São aqueles 6 milhões de dólares para as equipes grandes, 13 milhões para as intermediárias e 20 milhões para as menores. Então, entre 2021 e 2024, as grandes podem gastar 51 milhões de dólares, as médias 58 milhões e as 4 menores 65 milhões. Para os períodos seguintes de 4 anos, que terminam em 25, 26, 27 e 28, o limite para Red Bull, Mercedes e Ferrari fica em 42 milhões de dólares. Para McLaren, Alpine
Alpine e Aston Martin 49 milhões e para Williams, Sauber, Haas e AlphaTauri 56 milhões. Pode parecer confuso, mas é necessário por causa dos longos períodos de relatórios. Além disso, a situação é temporária, porque as regras financeiras preveem que, para o período de 2026 a 2029, o limite de CAPEX volte a ser de 36 milhões de dólares para todas as equipes. Então, em que a Williams vai gastar o dinheiro extra? Bom, a gente já sabe que tem um ponto urgente porque Vowles já falou sobre isso. Ele, que foi da Mercedes, admitiu que ficou surpreso com a defasagem da Williams em muitas áreas. Embora haja alguns pontos fortes, como o equipamento na oficina de máquinas, há muito mais fraquezas. Por exemplo, a Williams precisa de um ERP, Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais, que acompanha o progresso do design e das peças. O ERP entra no CAPEX e Vowles já disse que ele vai custar milhões, talvez dezenas de milhões de dólares. Apesar de a Williams reconhecer que essa já era uma fraqueza em 2019, àquela altura o carro dela já estava muito defasado. Bem antes da aquisição pela Dorilton Capital, a Williams já não tinha dinheiro para melhorar o carro. Tem mais pontos fracos em todas as áreas da equipe. Muitas vezes estamos falando de equipamentos caros, nos quais as equipes de ponta já investiram faz tempo. Isso explica a frustração da Dorilton, que anda investindo pesado na equipe, mas fica presa às antigas regras de CAPEX. O aumento do CAPEX coincide com o polêmico debate sobre se a Andretti vai ser autorizada a entrar no grid da Fórmula 1 ou não. Andaram acusando as equipes de hipocrisia. É compreensível, já que Vowles tem sido o rosto público na busca por maiores gastos. Ele se opõe à entrada da Andretti, argumentando que metade do grid ainda é financeiramente instável. Sim, a Dorilton Capital está investindo bastante na Williams. Mesmo assim, o dirigente diz que a equipe está muito no vermelho em termos financeiros. A Williams teve prejuízo de 17,9 milhões de libras em 2022, ante uma receita de 142,8 milhões. Em 2021, o prejuízo foi de 11,9 milhões de libras, contra 96,4 milhões de receita. Vowles prevê um prejuízo ainda maior para 2023. As receitas da Fórmula 1 estão aumentando, mas equipes como a Williams ainda gastam demais, tudo para diminuir a diferença para as grandes. Para o dirigente, uma 11ª equipe faz sentido no longo prazo, mas isso só deveria acontecer quando todas elas estiverem financeiramente estáveis. Então, se a Williams não está estável o suficiente para apoiar a entrada da Andretti, como pode querer gastar mais dinheiro com CAPEX? Bom, uma coisa não exclui a outra. O investimento da Dorilton é uma aposta no crescimento da Williams, o que aumentaria o valor dela. Então, existe o medo de que as receitas da Williams sejam afetadas se a Andretti entrar. Sem contar que ela vai ter mais competição na pista e mais luta por patrocínio. E o valor da equipe sendo afetado por ser uma das 11 em vez de 10 equipes. Segundo a Forbes, a Williams é a equipe menos valiosa da Fórmula 1. Ela vale 725 milhões de dólares e a Dorilton espera que esse valor aumente. Vowles está certo ao defender a posição que defende. Afinal, ele comanda a Williams e tem responsabilidade para com os 900 funcionários da empresa. Mas veja, a 11ª equipe vai ser uma decisão conjunta da FIA, que já aprovou a Andretti, e da própria Fórmula 1. A FIA argumenta que o Pacto da Concórdia permite até 12 equipes e os regulamentos permitem até 26 carros no grid. A Andretti espera a decisão da Fórmula 1. É provável que a proposta seja rejeitada. Ok, a Williams tem motivo para ser contra a 11ª equipe, mas no final a decisão não vai caber às equipes. A Williams tem que focar em se desenvolver. O aumento do limite de gastos em CAPEX é um estímulo. Ela ocupa o 7º lugar no campeonato. Essa posição deve gerar uma renda maior por estar 3 posições acima do que estava em 2022. São mais de 30 milhões de dólares adicionais, dependendo das receitas finais da Fórmula 1 para 2023, é claro. A Williams e as colegas de pelotão de trás têm uma longa e cara batalha se quiserem andar mais na frente. A mudança talvez perigosa de regra aumenta em certa medida a chance disso acontecer.